Hoje a gente vai iniciar o estudo de estatística básica. É um novo conteúdo para vocês, mas não é difícil, tá certo? Inicialmente é só interpretação. Então vamos lá, o que é estatística, né? Onde é que ela é utilizada? Então a estatística é bastante utilizada em diversos ramos da sociedade, no intuito de realizar pesquisas, colher dados e processá-los, analisar informações, apresentar situações através de gráficos de fácil compreensão. Então ele já foi dito aí, né? Tá bem explicado. Então, por exemplo, se o candidato, né, nesse momento que a gente está vivendo aqui de campanha eleitoral, o candidato quer analisar como é que está a situação dele, né, no município. Então ele vai fazer pedido de uma pesquisa, né? Essa pesquisa vai dizer como é que está a aceitação dele e vai apresentar essas informações em gráficos e tabelas, né? Geralmente representação em gráficos, tá certo? Então a gente vai entender agora alguns elementos da pesquisa, da estatística básica, né? O que é necessário. Então vamos lá. Conceitos e fundamentos. O que significa aí na estatística básica o significado da palavra população, tá? Então, população é o conjunto de elementos, números de pessoas de uma cidade. Então, no exemplo que eu citei da pesquisa eleitoral, se for aqui no município de Morada Nova, então a pesquisa eleitoral vai ser baseada nos eleitores de Morada Nova, que é mais ou menos 52 mil, 53 mil, tá certo? Então, a população é essa quantidade de pessoas aí, votantes aqui no nosso município. Amostra. Amostra ele diz aí, ó, que é parte representativa de uma população. Ou seja, se um candidato quer fazer uma pesquisa aqui na nossa cidade, ele não vai fazer a pesquisa com as 53 mil habitantes. Não tem lógica, né? Então, ele vai pegar uma parte pequena de pessoas, que a gente diz que é uma amostra. Vamos supor que a pesquisa vai ser baseada em 2.000 pessoas, né? 3.000. Então, isso significa amostra. A amostra é pegar uma parte daquela população e realizar a pesquisa. Beleza? Variável. Ele disse aí, ó, depende da abordagem da pesquisa, da pergunta que será feita. Exemplo, ele deu um exemplo aí, né? Uma pesquisa, qual a marca do seu carro favorito? Aí tá aí as marcas, Ford, Volkswagen, Fiat, Peugeot, Nissan, são os exemplos, né? Então, nesse caso, essa variável nessa pesquisa vai ser isso aí, a pessoa vai responder entre essas opções. Assim também como na campanha eleitoral, ela vai dizer em quem ela vai votar, né, diante das opções, tudo bem? Aí tem frequência absoluta, quer dizer o valor exato, número de vezes que o valor da variável é citado. Então, vamos ver esse exemplo aí do carro, né? Tem Ford, Volkswagen, Fiat, Peugeot e Nissan. Vamos supor que 30 pessoas gostam da Ford, então a frequência absoluta da Ford aí foi 30, né? Volkswagen, 100 pessoas gostam dessa marca, então a frequência absoluta será 100, nesse valor aí da Volkswagen. E assim por diante, né, com as outras marcas, tá certo? E frequência relativa, relativa tá dizendo, né? É a porcentagem. Então vamos supor que 10% das pessoas preferiram Ford, 20% Volkswagen, 30% Fiat e aí vai. Então, é quando eu represento, né, esse valor absoluto em porcentagem, isso significa valor relativo, tá certo? Então, vamos lá. E quando eu faço a pesquisa, por exemplo, eu vou representar o resultado da minha pesquisa como? Uma maneira de representar é através dos gráficos, tá certo? Então, vamos entender aí alguns tipos de gráficos, né? O primeiro tipo que eu vou mostrar a vocês é o gráfico de barras. Como vocês podem ver, são barras, né? Que a gente pode ter horizontal ou vertical. Esse primeiro aí da foto, né, do lado esquerdo, a gente tem um gráfico de barras no formato vertical, em pé. E do lado direito a gente tem no formato horizontal. Então, tanto faz, eu escolho, né, da maneira como eu quiser. Outro exemplo é o gráfico de linhas, tá certo? Ele diz aí, ó, o gráfico de linhas é muito usado para representar valores de uma variável no decorrer de um intervalo de tempo. Então, tá vendo essa linhazinha vermelha aí? É um exemplo aí do gráfico de linhas, tá certo? Então, por exemplo aí, ó, preço da carne bovina no atacado, né? Ele deu o valor de reais por quilo. Então, por exemplo, em janeiro de 2010, era mais ou menos 6,35, né? Aí o valor foi subindo, depois descendo, subindo, né? Vai subindo e descendo, vai variando aí
conforme essa linhazinha vai percorrendo aí, tá certo? Então, isso aí é o gráfico de linhas, que também pode ser representado dessa forma. Outro exemplo de gráfico é o gráfico de setores, né? Que é mais conhecido, né? Como o gráfico de pizza, que é esse gráfico redondo, tá certo? E as informações são representadas aí nessas fatias, como vocês podem ver. Aí tem aí esse exemplo, o perfil do brasileiro no ano de 2010, tá bom? Ele diz que 47,7% era brancos, na cor laranja aí, ó. Na cor azul é 7,6% pretos, 1,1% amarelos, né? Depois tem os indígenas, que é esse azulzinho aí, só uma linhazinha, que é 0,4%. E os pardos, que é 43,1%. Então, a gente também pode representar assim, que é em gráfico de setores. Outro exemplo é o pictograma, certo? Nos pictogramas são usados imagens que guardam relação com o assunto exposto. Exemplo, aí ó, número de vendas de automóveis. Então, ele representou com o desenho de um carro, né? Se fosse número de vendas de casas, ele representaria com a imagem de casinhas, e assim sucessivamente, entendeu? Ele diz aí, ó, que a imagem de um carrinho equivale a 2.000 unidades. Então, a gente pode perceber, por exemplo, que nesse primeiro aí no abril, a gente tem 2 carrinhos, ou seja, 4.000 unidades, e a metade de um, né? A metade de 2.000 é 1.000. Então, se eu for juntar aí, dá aproximadamente 5.000 unidades, tá certo? No mês de abril. E depois, finalmente, a gente tem o histograma, tá certo? O que é que significa esse tipo de gráfico? É uma representação gráfica semelhante ao gráfico de barras, é semelhante àquele primeiro que a gente viu, mas é usada quando se quer representar valores de uma variável agrupados em intervalos, tá certo? Ou seja, começa no valor e termina em outro valor, é um intervalo. Exemplo aí, ó, distribuição do IDH dos países sul-americanos, tá certo? Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, no ano 2014. Então, aí, ó, na parte vertical, a gente tem a porcentagem e horizontal o IDH, tá certo? Vamos perceber que é a diferença. Por que é histograma? Por exemplo, ele diz aí que é 25%. O que é 25%? 25% vai variar quando o IDH for entre 0,6 a 0,7, entendeu? 58,3% equivale o quê? Quando for variar, né, quando a variável está entre 0,7 e 0,8. E 16,7%, que é o azul, vai variar entre 0,8 e 0,9 o IDH. Então, essa é a diferença. O histograma tem essa variável, começa no valor e termina no outro, né? Já o gráfico de barras, não, tá certo? É um valor exato. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje é só isso. Eu quero só que vocês entendam o que é estatística básica, né? O que é população, que é o total. Amostra é uma parte da população. Variável é aquilo que eu quero falar, aquilo que eu quero pesquisar, tá certo? E os tipos de gráfico, como é que eu posso representar, por exemplo, uma pesquisa, né? Posso representar ela em vários tipos de gráfico, tá certo? Então, a nossa aula de hoje termina por aqui e até mais.